A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando mais uma manhã com o Evangelho, hoje nesse dia 15 de dezembro de 2025. Estamos vivendo a terceira semana do Advento, estamos nos preparando para o Natal do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, você que está chegando, você que já chegou, você que vai chegar e você que vai chegar ao decorrer do dia. Seja a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre tudo que é seu no nome do Senhor. Amém? Se você já chegou nessa live, você tem duas missões. A primeira, curtir a live. A segunda missão, compartilhar no seu Facebook, para que você seja um missionário e uma missionária no nome do Senhor. Amém? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vinda. Irmã evangelista Antônia Lúcia, Deus abençoe nessa manhã. Irmã Ieda Maria, Deus abençoe nessa manhã. Meu amado irmão Cosme, Deus abençoe nessa manhã. Minha esposa Daniele, já aqui também presente. Raquel Félix, Deus abençoe minha irmã nessa manhã. Todos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos e bem-vindas no nome do Senhor. Amém? Vamos nesse momento estar lendo o Evangelho de Mateus 21, o versículo 23, que vai dizer assim: Quando o chefe dos sacerdotes e os fariseus se aproximaram de Jesus, perguntaram-lhe: Com que autoridade faz essas coisas? E quem te deu autoridade? Jesus responde: Eu também vou os perguntar uma coisa. Se vocês me responderem, eu lhe direi com que autoridade faço essas coisas. Da onde vinha o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: Se respondermos do céu, ele nos dirá: Então por que vocês não acreditam em João? Se respondermos dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideravam João um profeta. Então responderam a Jesus, disseram: Não sabemos. Então Jesus também lhe disse: Nem eu lhe digo com que autoridade eu faço essas coisas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amado Ramon Martins, Deus abençoe nessa manhã. Rani Silva, Deus abençoe nessa manhã. Patrícia Alexandrino, Deus abençoe a todos nessa manhã. Amados, viver a vida de Jesus é viver com sabedoria. Viver uma vida com Jesus é viver uma vida de sabedoria. Uma das coisas que nós precisamos termos em abundância em nossa vida é sabedoria. Quando nós falamos em sabedoria, nós lembramos, do rei Salomão, filho de Davi, sucessor, do rei Davi, um menino que nasce de um casamento, de Davi com Betseba, mulher de Urias. Não era o favorito do trono, porque ele não era o primogênito, ele não estava nem na linha sucessória, mas que o Senhor entrega o trono de Davi a Salomão. Numa das noites em que Deus se revela a Salomão, Deus dá a chance de Salomão escolher o que ele quisesse. Amados, imagina você dormindo, meu óculos está embaçando muito, você dormindo e do nada você ouve a voz de Deus dizendo: O que você quer, Cosme? Pode escolher. Ieda Maria, escolhe o que você quer. Ramon Martins, o que você quiser, você vai ter. Eu acho que nós pensaríamos em tantas coisas, no mesmo tempo. Mas Salomão, uma coisa só Salomão pediu: Senhor, eu quero sabedoria. Sabedoria para liderar essa nação. E aquele pedido de Salomão foi tão forte, tocou tanto o coração de Deus naquele momento,
que Deus falou: porque você me pediu sabedoria, eu vou te dar sabedoria, riqueza e todos os reinos que você assim conquistar. Olha como nós precisamos saber pedir, né? A Bíblia diz assim: vocês pedem e não recebem porque pedem mal. Então, quando Salomão foi pedir, ele soube pedir, amados. Nós precisamos nessa manhã pedir a Deus sabedoria. Sabedoria para lidar com nossos amigos de trabalho, nossos colegas. Sabedoria para dentro da nossa casa, que é tão difícil. Sabedoria para dentro da igreja, para a nossa comunidade de fé que você serve, frequenta. Sabedoria para lidar com pessoas na rua. Sabedoria no trânsito. São coisas que nós precisamos aprender todos os dias com Deus ter. Por quê? Porque a sabedoria, ela nos eleva de nível, enquanto a tolice nos faz cada vez menos cristão, cada vez menos pessoas sábias. A tolice leva você a entrar em guerras desnecessárias. Ser tolo te dá prejuízo. Então nós precisamos nessa manhã iniciar a nossa semana pedindo a Deus: Senhor, eu não quero riqueza, apesar da gente querer, né? Ou vamos mudar a nossa forma. Eu não preciso, eu até quero, mas eu preciso de sabedoria. Sabedoria para lidar com crises emocionais, existenciais e espirituais. Quando nós olhamos para esse evangelho, né, de Mateus, nós vamos ver Jesus aqui sendo, exatamente assim, no livro de Mateus, nós vemos Jesus muito mais como mestre, né, com debates, embates dos fariseus, dos escribas, do que Jesus apenas como Messias, aquele que propaga a mensagem de Deus. Você vê Jesus entrando no meio desses debates. Jesus, ele entra com sabedoria. Aqueles homens eram estudados na lei, eles eram estudados na Torá, eles tinham sim perguntas para fazer para Jesus, que poderia confundir um homem, mas Jesus era Deus cheio de sabedoria, né? Todas as vezes que Jesus entra em um debate com esses homens, eles perdem. Por quê? Porque a sabedoria do alto que estava sobre a vida de Jesus o guiava em todo momento. O apóstolo Tiago, o irmão do Senhor, ele vai dizer assim: aquele que não tem sabedoria, peça a Deus em abundância e Deus dará. Então, não ter sabedoria não é o problema é você não pedir sabedoria a Deus. Se Deus está dizendo que eu e você, além de precisar, podemos ter sabedoria, nessa manhã, peça ao Senhor sabedoria. A mesma sabedoria que havia na vida de Jesus quando entrava nesses debates aqui com os doutores da lei. Aqueles homens questionam a autoridade de Jesus. Eles perguntam de onde a autoridade de Jesus vinha, mas Jesus, cheio de sabedoria, conseguia jogar a pergunta novamente para eles, trazer eles ao momento que eles não conseguiam raciocinar, e o Senhor sempre ensinava pelos debates. Amados, põe uma coisa na sua cabeça: pessoas querendo te questionar sempre terão. Pessoas querendo saber da sua autoridade sempre terá. Agora, pessoas sábias
só se formam sábias pela vontade e a direção de Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nessa manhã, a autoridade de Jesus vinha de Deus. A autoridade que há sobre a minha vida, a autoridade que há sobre a sua vida, ela vem de Deus. É Deus que nos dá autoridade. Eis que eu vos dou poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhum poder das trevas lhe fará dano. Mas eu não preciso ficar dizendo para um ou para outro que eu tenho sabedoria, ou que eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade para orar. Não, você apenas precisa orar. André, Deus abençoe, meu querido. Forte abraço. Você precisa orar. Eu tenho autoridade para expulsar demônios. Você não precisa ficar falando isso. Você vai lá e expulsa o demônio no nome do Senhor. Amados irmãos, autoridade não se fala. Autoridade se tem e se vive. Por isso, nessa manhã, eu não preciso provar nada para ninguém. Você não precisa provar nada para ninguém. Por quê? Porque a prática nos mostrará quem é quem e quem não é. Agora, quando eu não tenho sabedoria, eu vou querer provar. Jesus poderia muito bem, irmãos, provar da onde a autoridade dele vinha. Jesus poderia fazer chover fogo do céu para assustar aquele povo. Mas ele era um homem sábio. Era um homem cheio de sabedoria. Ele conseguia vencer o inimigo quando deixava o inimigo sem palavras. Por isso, nessa manhã, amado irmão e irmã, vença o inimigo sem palavras. Vença o inimigo da atitude. Vença o teu inimigo nessa manhã, as tuas dificuldades, com sabedoria. Fala, Senhor, me enche de sabedoria hoje para lidar no trabalho. Senhor, me enche de sabedoria hoje para lidar com a minha família. Senhor, me enche de sabedoria hoje para lidar com coisas que saem do meu controle. Você não precisa mostrar autoridade. Você precisa mostrar sabedoria. Foi assim que Jesus venceu aqui nesse capítulo 21, aqueles homens que perguntavam da onde era a sua autoridade. Nós precisamos nessa manhã mostrar nossa autoridade na sabedoria que vem de Deus. Por isso, nessa manhã, amado irmão e irmã, não se preocupe. Não se preocupe em mostrar a sua autoridade, mas se preocupe em mostrar as suas atitudes, as suas palavras com sabedoria, e assim o céu nos abençoará. Essa é a palavra do Senhor. Graças a Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor nessa manhã, pedindo ao Senhor sabedoria. Você precisa de sabedoria? Escreve aí, eu preciso. Eu sou o primeiro que estou aqui colocando que eu preciso. Eu vou até anotar aqui nas intenções da minha semana, eu preciso ser mais sábio. Amém? Então, que essa semana você peça ao Senhor, eu escrevo aqui todas as coisas que eu preciso orar na semana, Para ter uma lista de pessoas, de intenções para a semana. Faça sua lista de intenções e durante toda aquela semana você ore por essas necessidades diante do Senhor. Amém? Então vamos orar ao Senhor nessa manhã. Se você precisa de sabedoria, coloque aí, eu preciso, eu vou estar orando por você também. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele nos enche
de sabedoria, Ele nos enche de graça para vencermos sem ter que debater, mas vencer em Deus. Pai, muito obrigado nessa manhã pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado por esse Evangelho nessa manhã que está nos ensinando, Senhor, a sermos homens e mulheres cheios de autoridade, mas também homens e mulheres cheios de sabedoria. Sabedoria essa que vem de Deus. Sabedoria essa, Senhor, que vem do trono da Tua graça. Eu quero te pedir nessa manhã, nos enche de sabedoria. Nos enche, Senhor, nessa manhã da Tua graça, para que nós possamos, Senhor Deus amado, aprender a lidar com situações que têm saído do nosso controle, mas que não saem do controle de Deus. Nessa manhã, Senhor, meus irmãos que estão aqui orando junto comigo e que estão aqui, Senhor, escrevendo que eles precisam de sabedoria. Dá sabedoria nessa manhã. Senhor, dá sabedoria à irmã Raquel Félix. Dá sabedoria ao Ramon Martins. Dá sabedoria ao irmão Cosme. Dá sabedoria à Ana Paula Santos de Melo. Senhor, nos enche, Senhor, a todos nessa manhã de sabedoria, porque a autoridade não precisa ser falada. A autoridade, Senhor Deus amado, é visto. E é visto, Senhor Deus amado, quando nós somos sábios. Por isso, nessa manhã, Senhor, cada irmão e irmã que está ouvindo essa oração, que vai ouvir essa oração, sejam encontrados pelo Senhor. Eu oro, Deus, pelas intenções da semana, que estão aqui, Deus amado, diante do Teu altar. Senhor, contempla, Deus amado, cada intenção. Senhor Deus amado, contempla, Senhor Deus amado, cada enfermo, cada pessoa, Senhor, que está desanimada da sua fé. Nós oramos nessa manhã, nós pedimos ao Senhor uma resposta que venha do céu. Abençoa o Teu povo, Senhor, dá Tua graça e dá vitória nessa manhã, Pai. Eu oro nessa manhã, Deus amado, em especial pela vida do William, que se encontra ali hospitalizado, em uma situação muito crítica. O Senhor é o Deus que tem poder de mudar a vida daquele homem, o poder, Senhor Deus amado, de dar, Deus amado, de curar. Senhor, que nessa manhã haja manifestação do Teu poder. Eu oro nessa manhã, Deus amado, pedindo assim a Tua graça, a Tua unção. Oro, Deus amado, pedindo, Senhor, guarde a nossa entrada e a nossa saída, aqueles que vão trabalhar, aqueles que vão chegar do seu trabalho, que o Senhor nos dê sabedoria para viver esse dia em que o Senhor nos concede. Dai-nos a Tua graça, é o que nós oramos na certeza da vitória. E oramos, Pai, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que maravilha, né, irmãos? Que palavra que nos confronta. Eu não preciso mostrar autoridade, eu preciso mostrar sabedoria. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Se você ainda não curtiu essa live, curta essa live. Se você ainda não compartilhou, irmão, seja um missionário e uma missionária, compartilhe essa live no nome de Jesus. Receba a bênção do Senhor nesse momento. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém, amém e amém. Amém? Queridos, Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Uma santa semana para você. Orem por mim, que eu estou orando por vocês. Amém?
Fiquem com Deus. Até quarta-feira, quando nós nos reunimos novamente no nome do Senhor. Deus abençoe. Denise, um forte abraço. Tchau, meu povo. O Senhor é conosco. Ele é a nossa fortaleza. Aleluia. Tchau, tchau.